Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos da terra. Amigos, bem-vindos aí a mais uns minutos de reflexão. Vamos sentando confortavelmente, relaxando os nossos ombros, né? Para nos preparar para fazer a nossa ligação, fechando os nossos olhos, respirando fundo, sentindo o ar entrando pelos nossos pulmões, saindo pelas nossas narinas. Vamos nos sentindo assim mais relaxados e nos ligando ao nosso mentor individual, aquele que nos acolhe, que nos intui diariamente. E com ele, vamos saudando os mentores da casa, nosso patrono Francisco de Assis, as fraternidades dos veneráveis, Bezerra de Menezes, a fraternidade dos humildes. E assim vamos saudando também a fraternidade dos apóstolos, de Maria de Magdala. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos abençoa com seu manto de luz. Nos ligando também a Jesus, nosso amado Mestre, que nos abraça com muito carinho, muito amor, nos trazendo esperança a cada dia. E Deus, nosso Pai, que nos abençoa e nos mostra o caminho. E assim, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o assunto de hoje é muito especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para conhecer um pouquinho e que ele nos sirva também de inspiração. Tô com uma colinha aqui, né? Porque tem muita informação. É muito gostoso quando a gente vê essas histórias. Então vamos lá. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nasceu em 29 de agosto de 1831, só lembrando que é uma época concomitante com Allan Kardec, né? Allan Kardec nasceu um pouquinho antes e ele nasce, então, na Terra foi um período de muita luz, de muita semeadura. Ele nasce lá no estado do Ceará, uma família originalmente tradicional da região, eram católicos fervorosos e militares, né? O pai já era militar, o avô era militar, então ele nasce nesse ambiente aí, com bastante determinação, com bastante amorosidade, né? Como uma família do Nordeste, era uma família tradicionalmente grande. Bom, aos 7 anos,
ele conhece as primeiras letras da alfabetização e em apenas 10 meses ele aprende já a ler a ponto de superar a professora. Então, logo cedo, os pais já percebem que ele tem uma facilidade, né, nos estudos e um gosto também que não era muito comum na época para crianças dessa idade. Ele se muda para Rio Grande do Norte porque a família foi perseguida politicamente por conta das questões militares, né? E ele lá, ele se transferiu lá para Rio Grande do Norte quando ele tinha 11 anos e lá ele aprende o latim. Então ele aprendeu a segunda língua com 11 anos e apenas 2 anos depois ele já estava a ponto de substituir o professor, né? Então essa facilidade e o gosto pelos estudos. Bom, ele queria se tornar médico, então como o pai enfrentava dificuldades financeiras, o pai falou: ó, meu filho, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, que era, além de ter poucas na época no Brasil, era muito caro. Então eles fizeram uma vaquinha lá, ele falou: eu vou para o Rio de Janeiro, que então era o império ali, a capital do império no Brasil, que lá deve ter mais oportunidades e eu sei que lá tem faculdade de medicina. E a família toda apoiou ele, né? E ele foi com a cara e coragem. Então aqui, aos 19 anos, ele se aventura para mudar de estado sozinho, para ir atrás do que ele acreditava. Então, mais do que a história de Dr. Bezerra de Menezes, a biografia que é lindíssima, o que a gente tira de essência disso tudo, né? Temos que tirar essas histórias, nos inspirar, mas também agir para que nos tornemos pessoas melhores e nos dar esperança também, né? Para que a gente possa seguir atrás dos nossos ideais. Bom, aos 19 anos, então, ele chega no Rio de Janeiro com dificuldade financeira, mas consegue ingressar, então, na tal sonhada faculdade de medicina. E aos 20 anos, ele já era um ajudante interno, um praticante interno da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Então ele arregaçou as mangas e falou: eu vou trabalhar, eu vou estudar. Não era o suficiente o que ele ganhava para se sustentar, então ele começa a dar aula de filosofia e matemática, que ele gostava muito, ele tinha bastante facilidade para ajudar no pagamento dos estudos, que eram caríssimos, né? Aos 25 anos, ele se formou médico. Então, veja que uma idade bem tenra, né, para ser um médico, mas ele já tinha uma determinação muito grande dentro de si. E ele ingressa, então, na sequência, como cirurgião-tenente no Corpo de Saúde do Exército, né? Até porque a família dele era ligada, ele já tinha amigos, enfim, e ele ingressa, então, aí nesse Corpo de Saúde do Exército. Nesta época, quando ele ingressa, só para a gente ter uma noção de tempo, né, de construção de tempo, foi mais ou menos em 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos em Paris, da primeira edição, tá? Então, você vê que acontece as coisas tudo mais ou menos na mesma época. Bom, aí ele se casa, né? Ele tem 2 filhos do primeiro casamento, mas a primeira esposa dele desencarna rapidamente, assim, 4, 5 anos depois ela desencarnou. E aí ele se casa novamente, tem mais 7 filhos, que foi uma bênção para ele. Ele sempre gostou de família grande, né, de pessoas. E ele foi, como médico, ele foi se demonstrando um médico humanista, que era uma coisa que não se via muito à época, né? Na época, ser médico significava ter um bom salário, ter um status muito grande, e ele não estava preocupado com isso efetivamente. Ele
ele se demonstrou um médico humanista, que nem existia essa palavra na época, mas a preocupação do ser humano como um todo, né, corpo e alma. Ele acolhia os doentes, tem várias histórias dele falando que muitas vezes ele tirou do próprio bolso, da própria boca dele para dar para os pacientes dele. E ele também foi um dos precursores aqui no Brasil da homeopatia, e já trabalhava com homeopatia na época. Ele começou a ser conhecido porque ele semeava muito essa questão do acolhimento, né? Ele atendia a todos sem distinção, às vezes até no meio da rua as pessoas o paravam, e foi justamente por esse respeito e reconhecimento de muitos amigos que ele foi convidado a ingressar na política. Então, aos 29 anos, ele ingressa na política, se elegendo como vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e ele diz que a política é a ciência de criar o bem de todos, né? O que é uma coisa também para a época bem moderna, né? Não se falava disso, não se pensava no todo, e sim interesses mais específicos. Bom, aí aos 44 anos, lhe é oferecido uma leitura, um livro, que é o Livro dos Espíritos, e ele, entre uma viagem e outra lá, ele passa a folhear o Livro dos Espíritos e começa a ler sem conseguir parar de ler, porque aquilo encantou. E aí, palavras do próprio Bezerra, ao proceder à leitura, ele fala: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido, ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença, né? Espírita de nascença. Então, aos 44 anos, ele se identifica com a doutrina espírita. Então, é importante lembrar aqui que, às vezes, as pessoas falam: é muito tarde. Nunca é tarde, né? A exemplo de Kardec, que começa a codificação também com 50 e poucos anos. Dr. Bezerra de Menezes tem o primeiro contato com o Livro dos Espíritos aos 44 anos. Depois, aos 49 anos, é fundada a Federação Espírita Brasileira, e ele participava, mas ele não quis fazer parte ali na época do grupo de fundadores, mas ele já estava bem engajado aí com o tema, ele ajudava na questão do movimento do espiritismo no Brasil, né? E aí, então, seguindo a ordem cronológica aí, aos 54 anos, ele encerra as atividades políticas. Então, ele fica 30 anos envolvido com atividades políticas, depois ele encerra essas atividades, e aí, na sequência, ele, então, perante um público de 1.500, 2.000 pessoas, se declara espírita. Isso foi um choque muito grande para a família dele, porque a família dele, lembra que eu falei lá, ela era católica fervorosa, né? Então isso foi um choque bem grande, mas ele resolve então abraçar com todas as suas forças a doutrina espírita, sem deixar de praticar a medicina, e ele vem sendo reconhecido aí como um médico dos humildes, e a Fraternidade do Dr. Bezerra de Menezes é a Fraternidade dos Humildes hoje no plano espiritual. Com 58 anos, ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira e vem a falecer aí aos seus 68 anos. Então, essa é a história do Dr. Bezerra. Eu trouxe aqui até uma foto dele, para quem não o conhece, assim, essa é uma foto icônica dele, né? Então, aqui está escrito: conhecido como Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Para quem não sabe, ele escreveu vários livros, não só de medicina, mas também relacionado aí às obras
biografias, estudos, relatórios, foram mais de 40 livros que ele escreveu. E aí, para encerrar esse nosso bate-papo com o Dr. Bezerra, eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro Taça de Luz, que foi escrito por Dr. Bezerra, psicografado por Francisco Xavier, que eu queria encerrar o nosso bate-papo com isso. Não basta rogar ajuda para si, é indispensável o auxílio aos outros. Não vale a revelação de humildade na indefinida repetição dos pedidos de socorro. É preciso não reincidirmos nas faltas. Não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente. É necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Não há segurança definitiva para nós se apenas fazemos luz na residência dos vizinhos. É imprescindível acendê-la no próprio coração. Não nos sintamos garantidos pela certeza de ensinarmos o bem a outrem. É imperioso cultivá-lo por nossa vez. Não é serviço completo a ministração da verdade construtiva ao próximo. Preparemos o coração para ouvi-la de outros lábios, com referência às nossas próprias necessidades, sem irritação e sem revolta. Não é integral a medicação para as vísceras enfermas. É indispensável que não haja ódio e desespero no coração. Não adianta o auxílio do plano superior quando o homem não se preocupa em retê-lo. Antes de tudo, é preciso purificar o vaso humano para que não se perca a essência divina. Não basta suplicar a intercessão dos bons. Convençamo-nos de que a nossa renovação para o bem com Jesus é sagrado impositivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. E assim a gente encerra o nosso bate-papo com Bezerra. Que ele sirva de inspiração para a gente buscar o que a gente precisa dos nossos objetivos, a nossa essência, não desistir e aplicar na prática. Um beijo no coração de vocês. Até breve. Alma querida, imaculada, doce é sentir-se a sublime amor, modificando nossa conduta no santuário do coração. Sua humildade é melodia que até as pombas fazem canção. Suave mensagem de esperança, de ternura pelo ar. Clarão no céu, fonte de luz. Quanta alegria servirmos juntos na seara de Jesus.